princípio da proporcionalidade, ponto. E aí está tudo resolvido. Ou seja, esse ativismo irresponsável, ele precisa ser combatido. Mas também não podemos caminhar para o minimalismo, porque o minimalismo conduz à perda da percepção de que no Brasil nós temos um tipo de litigância que não é estudada com essa nomenclatura, mas que no direito comparado assim o é, que é a Public Interest Litigation, que é a litigância de interesse público, que é a ideia de busca de direitos fundamentais através da via processual. E num país de desigualdades tão grandes como o Brasil, a via processual é uma via necessária para a busca de direitos fundamentais, de saúde, educação e tantos outros que não são assegurados, seja pelo executivo, seja pelo legislativo. Então, a litigância de interesse público precisa ser devidamente entendida em nosso país. Só que eu falei de uma crise institucional do parlamento, falei de uma crise institucional do executivo, mas não podemos esquecer que nós temos também uma crise institucional do Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro, apesar dele ter sido guindado a um papel político, a um papel muito importante, talvez um papel protagonista dentro do sistema, não podemos negar que o Poder Judiciário brasileiro padece de problemas gravíssimos. Problemas de infraestrutura, as reformas constitucionais aludidas e mal chamadas reformas do Poder Judiciário não reformaram nada, não resolveram o problema continua. E cria-se um paradoxo tanto teórico da credulidade que as teorias neoconstitucionais adoram, do papel do juiz, o sistema é guindado no juiz, basta atribuir máximos poderes aos juízes que tudo está resolvido. E a história do século XX mostra que isso não é verdade. Em todos os países que houve um fortalecimento demasiado do papel dos juízes, como aconteceu nos países do leste europeu, da cortina de ferro, chegou-se a um ponto que o papel demasiado do Poder Judiciário gerou um paradoxo, um problema sério interno, no qual os juízes começaram a pedir, pelo amor de Deus, deem papel aos advogados, atribuam papel às partes. Eu, juiz, eu não tenho bola de cristal para saber os fatos e as provas, para saber qual é a melhor concepção jurídica. Eu preciso do debate processual, eu preciso de uma cognição adequada, eu preciso de uma cognição de primeiro grau bem consolidada, até mesmo para que eu não precise de recursos. Ou seja, a credulidade nessa ideia do papel demasiado do Poder Judiciário, ela é completamente equivocada. E quando nós percebemos esse novo papel do Poder Judiciário brasileiro, a primeira coisa que precisamos pontuar é isso. Não é possível acreditar nesse protagonismo. Nós precisamos trabalhar com a ideia de comparticipação. Todos têm papel dentro do sistema. Isso não significa jamais um esvaziamento do papel do Poder Judiciário, senão voltaríamos ao liberalismo processual, no qual o juiz era um mero espectador. Mas isso não pode gerar um quadro de reforço demasiado, no qual a jurisdição se torna um fim em si mesmo. E cria-se um discurso ideológico falso, no sentido de que bastaria isso para resolver os problemas, e isso não é verdade, tanto é que a jurisdição brasileira não funciona bem. E tanto é que essa disfuncionalidade vem gerando problemas sistêmicos. Para se dimensionar os três tipos de litigiosidade que, na atualidade, os sistemas jurídicos precisam dimensionar, quais sejam a litigiosidade individual, para a qual o direito processual civil foi notadamente criado, que é aquela envolvendo pessoas determinadas, a litigiosidade coletiva, as class actions, as ações de classe, para resolver problemas envolvendo direitos difusos e coletivos, individuais homogêneos, e mais recentemente em nosso país, e em vários outros países, vem se tematizando a denominada litigiosidade repetitiva, serial, de alta intensidade, que são aquelas situações que centenas, milhares de pessoas propõem demandas repetidas envolvendo a mesma pretensão isomórfica. Nós precisamos dimensionar esses três tipos de litigiosidade. E no Brasil vem se criando um paradoxo para se resolver isso. Qual seja? Eles vêm apostando num ideal equivocado de padronização decisória. E um ideal equivocado de padronização decisória por uma perspectiva que precisa ser devidamente entendida, qual seja. Os sistemas processuais no mundo, ou os sistemas jurídicos no mundo inteiro, vivem um fenômeno da convergência, que em alguns países eles vão chamar de circulação de modelos, outros eles vão chamar de bijuralismo, que é a ideia da convergência
law e civil law. De modo que não é mais possível falar que o sistema brasileiro seja um sistema tão só de civil law, um sistema tão só no qual a fonte primária é a lei e as decisões dos tribunais, especialmente superiores, não são importantes. Claro que não. A cada dia que passa, e os últimos 10 anos, especialmente a partir da Constituição de 88, e aqui só um parêntese, a Constituição de 88 para nós foi, na verdade, uma abertura de das comportas teóricas para nós brasileiros, porque o fenômeno da constitucionalização ele se reforça, o fenômeno do reforço do papel do judiciário se reforça no segundo pós-guerra, depois de 45, com a criação dos tribunais constitucionais e com todo o delineamento das teorias constitucionais naqueles países, naquelas tradições. Só que esse ganho teórico só chega para nós no Brasil a partir de 1988, o que gerou uma overdose teórica para nós desde então. E essa overdose teórica cria um problema. Qual? Primeiro, deságua uma litigiosidade represada de todas essas litigiosidades coletivas, repetitivas para nós. E quando o sistema vai tentar resolver isso, ele se encontra numa situação muito problemática. Qual seja, a convergência que vem sendo estudada seria a tentativa de se adaptar perspectivas de common law para um país como o Brasil, como um país de civil law. E esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, ele acontece em outros países, acontece na Alemanha e acontece em inúmeros outros países, inclusive como tendência para tentar sistematizar e se resolver esse problema da litigiosidade repetitiva. Criando-se padronizações decisórias, criando-se mecanismos de filtragem para que os recursos cheguem aos tribunais superiores, tal qual foi feito entre nós, mediante a repercussão geral, a técnica de recurso especial repetitivo, até porque a técnica de repercussão geral brasileira é uma cópia da reforma alemã de 2001. No entanto, quando se verifica esse fenômeno da padronização decisória no nosso país, ou da tendência de adoção de um mecanismo de precedentes como mecanismo, nós precisamos verificar o seguinte: precedentes na tradição do common law, ele permite tão só o quê? Ele permite uma reconstrução rica dos casos concretos, ou seja, quando eu faço uma alusão a um precedente julgado pela Suprema Corte, eu preciso fazer um debate rico para mostrar que aquele meu caso, em identidades, em especificidades, é idêntico àquele padrão julgado, às vezes nem se refere a uma decisão só, se refere às vezes a dezenas, centenas de decisões para a formação de um precedente. Só que no Brasil não. No Brasil, os tribunais superiores, eles proferem a primeira decisão de um caso, padronizam aquilo, e aquele julgado, que nem é um precedente tecnicamente, ele é repetido aos zilhões em casos idênticos, e aí não há problema, mas também em casos semelhantes, que aí o problema fica grave. Dizem alguns que isso é para se dar uma igualdade, num argumento também canhestro de que igualdade é tratar todos de modo igual. Só que essa é uma concepção de igualdade do século XVIII. Igualdade nos dias de hoje é o direito à isonomia, que é a ideia de tratar igualmente aqueles casos idênticos, mas também o direito à diferença, ou seja, tratar de modo diferencial os casos que têm alguma peculiaridade. Só que no Brasil, a ideia do reforço do papel e da obrigatoriedade dos precedentes vem sendo defendida de um modo e de uma versão de igualdade completamente equivocada. E mais do que isso, o sistema de precedentes no Brasil padece de um problema mais grave, qual seja, os tribunais superiores